Palavra da Verdade. Devocional de 26 de outubro. Solos Christus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. O versículo da nossa meditação faz parte do testemunho pessoal de Paulo a Timóteo em sua primeira epístola pastoral, cujo objetivo era dar a um de seus filhos mais queridos na fé instruções sobre como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, como ele ressalta no capítulo 3, verso 15. O testemunho do apóstolo é uma palavra encorajadora tanto para o pastor e o evangelista, quanto para o pecador que se apercebeu de sua miséria espiritual perante o Deus Santo. Paulo começa expressando sua gratidão a Cristo Jesus, que não somente o havia fortalecido, mas também o havia considerado fiel, estabelecendo-o no ministério apostólico. O próprio apóstolo como que se espanta com tal honra, pois lembrava de quem era antes de Cristo o resgatar. Ele se lembra do seu passado antes de Cristo no verso 13 e enfatiza seu estado indigno. Ele como que diz: Cristo me considerou fiel e me designou para o ministério, logo eu, que era blasfemo, pois considerava e dizia ser Cristo um impostor. Além disso, eu era perseguidor da igreja e fazia isto com um sádico prazer. Eu era um perseguidor cruel. Em seguida, Paulo chama a atenção para a misericórdia e a graça de Deus que o alcançaram em sua ignorância e incredulidade. Mas obtive misericórdia, testemunha ele no final do verso 13. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, ressalta ele no verso 14. Relembrar seu passado inglório e o transbordar da graça salvadora sobre ele o faz refletir na veracidade da mensagem que o despertou no verso 15. Sua vida era a prova de que fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Por que Deus salvou o maior perseguidor da igreja do seu tempo? Paulo sabia do propósito para o qual fora salvo, propósito que ele expõe no verso 16. Ele seria um modelo da longanimidade de Cristo para com o miserável pecador. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Em todo o testemunho de Paulo, a centralidade de Cristo é ressaltada. É interessante a forma como ele relata sua salvação. O sujeito é Cristo, nunca ele. Costumamos dizer que fomos salvos porque aceitamos Jesus, cremos ou confessamos Jesus. Ainda que seja verdade que somos salvos mediante a fé e que haja uma promessa de salvação a todo aquele que com sua boca confessar a Jesus como Senhor, todo aquele que vem a Cristo descobre que o verdadeiro sujeito de sua salvação foi o Deus de toda a graça. A própria fé, embora uma tarefa humana necessária à salvação, por outro lado é um dom de Deus. Antes de crer, o pecador precisa ser regenerado pelo Espírito de Deus. Conforme está escrito em João 1, versos 12 e 13, os que pela fé em Jesus receberam o poder de serem chamados filhos de Deus são os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observe que o verbo nascer está no passado, indicando a ação ocorrida antes do crer no verso 12. E aqui mesmo em seu testemunho, Paulo coloca a fé como fruto do transbordar da graça. Ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E todas as bênçãos dessa redenção fluem da pessoa e da obra redentora de Cristo, cuja centralidade e protagonismo são ressaltados em todo o processo. Se não vejamos, Cristo o fortaleceu, o considerou fiel e o designou para o ministério, no verso 12. Cristo, que ele chama de nosso Senhor, fez transbordar a sua graça, e o amor e a fé que ele recebeu fluíram de sua união com Cristo Jesus, no verso 14. A palavra do Evangelho que o salvou ressalta que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, no verso 15. E a salvação de um pecador tão indigno e improvável como ele
serve ao propósito de mostrar a completa longanimidade de Cristo, a fim de levar os pecadores a crerem em Cristo. Em tudo isto, Paulo ressalta a suficiência de Cristo para a sua salvação, bem como a centralidade de Cristo para o seu ministério. A centralidade de Cristo na redenção do homem foi uma das verdades evangélicas fundamentais resgatadas pela Reforma Protestante. Num contexto em que a Igreja multiplicou os mediadores entre Deus e os homens, incentivando a veneração e as orações aos santos e a Maria, além de apresentar os sacerdotes como mediadores entre Deus e os homens e o Papa como vigário de Cristo, os reformadores enfatizaram que a salvação é solus Christus, somente por Cristo. Isto é, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o grande sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, como está escrito em Hebreus 7,26. E não há salvação em nenhum outro, como está escrito em Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Martinho Lutero reconheceu com razão que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem ele é e o que ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Zwinglio ressaltava que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Já João Calvino ensinou a verdade bíblica de que, enquanto Cristo está longe de nós e nós permanecemos separados dele, tudo quanto padeceu e fez pela redenção da linhagem humana não nos serve de nada nem nos traz o mínimo proveito. Portanto, para que possa comunicar-nos os bens que recebeu do Pai, é preciso que ele se faça nosso e habite em nós. Por esta razão é chamado nossa cabeça e primogênito entre muitos irmãos, e de nós se afirma que somos enxertados nele. Porque, segundo eu tenho dito, conclui o reformador, nenhuma das coisas que possui nos pertencem, nem temos que ver com elas, enquanto não somos feitos uma só coisa com ele. A fé em Cristo é chamada de fé salvadora, mas como observou B.B. Warfield, o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Em nossos dias, boa parte da igreja chamada evangélica parece ter esquecido da centralidade de Cristo. Objetos ungidos, apóstolos e apóstolas, bispos e missionários alegando ser algum tipo de mediadores especiais com poderes miraculosos, rituais místicos e venda de objetos supostamente milagrosos são uma afronta à doutrina da suficiência de Cristo para a salvação. No entanto, a verdade de Deus permanece. Não há salvação em nenhum outro. Somente o Cristo das Escrituras, o Deus encarnado, o profeta, sacerdote e rei perfeito, pode livrar o homem da ira vindoura e conceder-lhe vida eterna. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, como está escrito em Hebreus 10,14. O testemunho de Paulo nos mostra que esse evangelho é esperança para o pior pecador. É encorajamento também ao ministro da palavra. Ele não precisa se preocupar senão com a proclamação fiel do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pois, a exemplo de Paulo e de tantos outros rebeldes subjugados pela graça, não há pecador tão endurecido que Cristo não possa salvar. Na verdade, ele salvará a todos aqueles a quem deseja salvar. Paulo não poderia terminar seu testemunho de vida de outra maneira que não adorando a esse Salvador único, no verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Solus Christus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.